dia, Café com Jesus. Nós estamos falando aqui em Primeira Reis. Aqui em Primeira Reis nós vamos ver o rei Davi bem na sua velhice, bem velhinho mesmo. E aqui ainda tinha alguma coisa pendente aqui. Davi preparou Salomão para o seu sucessor, né, no trono de Israel. Mas alguma coisa aqui ainda estava faltando. E aí nós estamos vendo aqui que o profeta, Deus usou o profeta Natan. Por quê? Porque Davi tinha mais filhos. E aqui nós estamos vendo em 1 Reis que seu filho Adonias queria tomar posse do trono. Então o que ele fez? Ele viu que seu pai já estava bem velhinho, a coisa ainda não tinha acontecido, né? E ele fez da cabeça dele mesmo, preparou tudo e foi tomar posse do trono. Mas as coisas já estavam preparadas no mundo espiritual, já estavam, só faltava no natural. Então o profeta Natan, a visão, o profeta Natan viu essa dificuldade e chamou a mãe de Salomão, né, a Betseba, e falou assim: olha, está na hora de você chegar ao rei Davi para uma conversa. E foi o que ela fez. Mas antes eles combinaram: quando você estiver lá conversando com o rei, daí um pouco você estiver conversando com ele, eu entro. Olha só a estratégia. E Betseba foi conversar com o rei Davi. E nisso, quem que entrou na presença do rei? O profeta Natan. Chegou e confirmou aquilo que ela estava falando, né? Que era sobre a posse de Salomão. E nisso o rei Davi, né, viu que já estava passando da hora dele fazer isso, e aonde foram e colocaram, né, e levaram, fizeram aquele ritual todo, e Salomão tomou posse do trono de Israel. Nisso, né, foi uma festa. A palavra de Deus fala, né, que foi uma grande festa, e logo em seguida nós vamos ver que Davi deu as últimas palavras para Salomão no trono, né? E foi o finalzinho mesmo da vida dele. E Salomão ficou em seu lugar. Mas nisso, Salomão, ele foi um filho que ele honrou, né, o legado do pai. Tudo que ele ia fazer, ele lembrava lá atrás das palavras do seu pai, ficou gravado na sua mente, né? E isso achei muito lindo, esse legado de Davi para Salomão, as palavras do seu pai, né? Isso nos ensina que nós devemos conversar com nossos filhos, né? Conversar com eles. Não tem entre nós, né? Entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, não existe nada que nós não podemos olhar um para o outro, conversar e se entender, né? Porque a família é um laço lindo de Deus, lindo. Nós podemos conversar, se entender, porque os filhos, esse amor está no coração, está aqui guardado. Porque isso é de Deus, o amor de um pai, de uma mãe, de um filho, é coisa de Deus, vem dele. E que a nossa reflexão nessa manhã é que converse com seu filho, né? Converse com ele, porque, na minha opinião, Davi às vezes não conversou com Adonias o que teria de conversar, né? Poderia ter falado, né, meu filho, olha, quem será o rei
Salomão ser irmão, né? Mas vamos refletir aqui, vamos conversar com nossos filhos, deixar para eles, né? O que está no nosso coração, esse legado nosso de pai, de mãe. Ficamos nessa reflexão, conversar com os nossos filhos. Beijos, fica com Deus. Beijos.